Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim compartilhar com vocês a gratidão do mês de abril, o que aconteceu de bom, o que eu aprendi, então vamos começar. Primeiramente, falando sobre os livros que eu li durante esse mês. Na minha leitura bíblica eu li Josué e o comecinho ali de Juízes e foi uma leitura muito boa, assim. Eu tô lendo na ordem que tá na Bíblia, assim, do começo do Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, né? E foi muito precioso, assim, ler primeiro sobre a história de Moisés, sobre tudo que aconteceu, a saída do Egito, a chegada à Terra Prometida e ver esse legado, esse trabalho de coragem, de determinação, de temor a Deus, sendo passado de Moisés para Josué, né? Ele sendo o novo líder do povo de Israel. E muitas coisas acontecem no livro de Josué também. É um livro muito interessante de ler. A Polly coando aqui, desculpa. E também Juízes, né? Tô no comecinho, mas mesmo assim foi uma leitura muito boa, que assim, a história de cada juiz, de cada personagem, você aprende tanta coisa, então realmente foi uma leitura muito boa. Tô animada para continuar, nessa saga de ler a Bíblia toda. E outro livro que vocês já estão cansados de me ouvir falar desse livro, porque eu sempre venho falar dele, é Aqueles da Bíblia, do André Daniel Heinck. Mas é porque esse é um livro que eu tive um pouco de dificuldade de ler, por ser um livro mais teórico, falando de fatos arqueológicos, teológicos, né, sobre a historiografia, mas mesmo sendo um livro que eu demorei para ler, foi a minha leitura desse mês e eu tô muito feliz de ter lido ele, porque é um livro do começo ao fim muito precioso, com muitas informações que te ajudam a entender a Bíblia, que te dão uma visão nova sobre alguns temas, né? Então ele fala sobre a história do povo de Israel, desde Abraão até os tempos de Jesus, situando tudo, assim, dá pra ver que ele é muito inteligente e mesmo tão inteligente, com tantas coisas teóricas e profundas para compartilhar, ele faz isso de uma maneira leve, que você lê e você entende mesmo, e você quer ler, prestar atenção para pegar todos os detalhes do que ele tá te passando. Então, de verdade, é a última vez que eu vou falar no canal, por enquanto, sobre esse livro, mas vale muito a pena essa leitura, e eu vou deixar aqui na descrição o link, caso você tenha se interessado, tá bom? Falando agora sobre o que eu assisti nesse mês, o único dorama que a gente finalizou, que eu assisti aqui com minha família, foi Se a Vida Te Der Tangerinas. E honestamente, Pousando no Amor era o meu preferido, mas agora esse virou meu preferido, porque é uma história muito linda que fala sobre a Esun e o Guanxique, que moram na ilha de Jeju. E é uma história tão bonita, tão real, assim, trazendo acontecimentos que podem acontecer, que acontecem na vida das pessoas. É uma história que trata da história. É uma história que trata da história. Essa trama conta da história desse casal, desde a infância deles até a velhice, como eles vão crescendo, tendo os filhos deles, lidando com os desafios do dia a dia. E assim, ó, é muito lindo, ensina tanta coisa, assim, ó. Ai, é um dorama muito bom mesmo, com umas mensagens muito fortes também, principalmente sobre família, sobre relacionamento de mãe e filha, também fala muito disso. Então é um dorama muito bom, recomendo muito que vocês assistam. E agora falando sobre o que aconteceu, os acontecimentos desse mês de abril. O primeiro foi no dia 8 que eu fui com o Edu assistir o filme do Minecraft no cinema. E eu já falei isso no vlog, que eu compartilhei sobre esse dia. Mas a gente foi mais pelo meme, sabe? Todo aquele meme do Chicken Jockey, I Am Steve, todas aquelas referências, assim, a piada que o pessoal tava fazendo. Então a gente foi pra ver, qual que era desse filme. Mas acabou que é um filme bom. Tipo, é um filme que poderia virar um clichê, tipo, dessa geração, sabe? Porque é um filme que é divertido, que tem uma história simples ali, mas que é engraçado, tem uns personagens legais. E a gente
eu digo, as pessoas que jogavam Minecraft, né? A gente assistia os trailers, o que primeiro saiu e pensava, nossa, vai ficar muito ruim isso, vai ficar muito ruim. Mas não ficou, ficou legal essa mistura do mundo real da realidade do Minecraft, né? Então, não é aquele filme, uau, que filme Absolute Cinema, sabe? Mas é um filme legal, divertido, então valeu a pena ter assistido no cinema. Ninguém levantou pra gritar as frases, mas tudo bem, acontece. Em seguida, que eu tenho pra falar pra vocês também é sobre cinema. Já falei aqui muitas vezes, eu gosto muito de ir no cinema. Mas dia 15 a gente foi assistir no cinema, eu e meus pais, né? A Última Ceia, que é os 2 primeiros episódios da quinta, eu acho, se eu não me engano, da quinta temporada de The Chosen. E que série boa! Se você não assistiu The Chosen ainda, você precisa assistir, porque é tão rico em detalhes, em referências, e principalmente dessa parte tão marcante, né, dos evangelhos, da vida de Jesus. Eu gostei bastante como foi retratado, sabe? A entrada em Jerusalém, né? A última ceia em si. Então, foram episódios muito impactantes e que me deixaram muito ansiosa para ver os próximos, porque muita coisa vai acontecer nessa temporada e eu tô super ansiosa para saber como que vai ser. No próximo dia, já dia 16, que eu tenho uma novidade muito legal, muito boa para compartilhar, né, que aconteceu, que foi o dia que eu comecei mesmo a estudar para concurso. Eu tô há um tempo, né, já pesquisando os cursos, dando uma olhada em umas metodologias, como que eu vou me organizar, né? Mas nesse dia, nessa semana aí, eu adquiri um curso da Nova Concursos, que é vitalício, então é pra vida toda, eu tenho acesso a todos os materiais de todos os concursos possíveis, então é muito bom, né, para se eu quiser fazer outros concursos durante esse tempo, mas meu foco, né, como eu falei, é no INSS mesmo, e nesse dia eu sentei, abri o computador e comecei a estudar. E eu gosto de estudar, traz um sentimento muito bom, assim, você fazer as anotações e sentir que você tá aprendendo, tá subindo os degrauzinhos para entender mais, sabe? Então, tô muito feliz, muito animada que eu comecei a estudar. Eu sei que é uma jornada que leva tempo, que leva esforço. Vai ter dias que eu não vou querer fazer nada, mas eu também tô animada para persistir, sabe? Para fazer parte dessa luta de não desistir, de ir contra a minha vontade todos os dias para fazer o que eu preciso fazer. Então, eu tô muito animada, tô muito motivada agora, né? Mas sei que esse processo também de tentar estudar todo dia, de aprender coisas novas, né? Principalmente na questão de direito constitucional, direito isso, aquilo. Eu vou precisar de muita disciplina para continuar, né? Mas tô muito animada e aqui nesses vlogs que vão se seguir no próximo ano eu vou compartilhando tudo com vocês. E do dia 18 ao dia 20, né, que foi o período ali da Páscoa, eu passei esses dias muito especiais com a minha família lá em Frederico Westphalen, que parte da minha família mora lá, né? E foi um tempo muito bom, porque como é uma cidade bem distante daqui, a gente acaba indo menos lá, mas a gente conseguiu aproveitar demais de estar com meu avô, minha avó, minha bisa, meus tios, meus priminhos também. Também eles estão mais crescidinhos, né? Então a gente conseguiu brincar mais, conversar com eles. E foi um tempo muito precioso mesmo em família. E no dia 24 também foi um dia muito alegre, muito feliz, porque foi o dia que meus amigos casaram, o PH e a Andy, né? E eu e o Edu, até o Edu, né, que conhece eles primeiro, a gente foi convidados para ir lá, para prestigiar o casamento, e foi uma celebração assim muito linda. A noiva tava muito linda, o noivo também tava com uma roupa assim de príncipe, né? Tava muito estiloso. Foi na Parada da Torre, que é um lugar que tem aqui entre Gramado e Nova Petrópolis, que tem um vale super lindo. Então foi um casamento muito divertido, muito emocionante, com várias referências ao que o casal gosta, né? Então, foi muito fofo, foi muito lindo, foi o casamento mais bonito que eu vi e foi muito legal, fiquei muito feliz que eu fui convidada e pude participar.
E o dia 30 também foi muito bom. Eu fui lá pra Canela, né? Tomei um café lá no Café Cultura, que eu sempre gosto de ir lá. Tem umas coisas muito boas. Até vou deixar aqui em cima o vlog desse dia, caso você ainda não tenha assistido. No final do dia, eu também fiz uma reuniãozinha ali no Lago da Joaquina com o Edu pra fazer algumas metas pro próximo mês, né? Pra gente conseguir motivar um ao outro. Até tá na minha parede ali as minhas metas que eu vou cumprir. E também foi um dia muito bom, foi um ótimo encerramento, assim, de mês. E esse foi o meu mês, isso foi o que eu li, o que eu assisti, o que aconteceu na minha vida. E foi um mês muito bom, muito alegre, em que eu pude aproveitar muito com a minha família, né? Mas que também pude começar esse projeto tão importante de começar a estudar, de fazer esse investimento pro meu futuro, né? E também aconteceu outra coisa que vocês vão saber no próximo vlog, que eu quero contar naquele vlog que eu já tô gravando, né, que vai ser uma novidade. Mas foi mesmo muito bom, que eu aprendi muita coisa, que eu sinto que eu consegui me desenvolver pessoalmente, né, e foi muito precioso. Então é isso, eu espero que você tenha gostado de acompanhar esse vídeo compartilhando o que aconteceu no mês de abril. Já deixa aqui nos comentários algo bom, uma lição, um livro interessante que você leu para a gente conversar sobre os nossos meses, sobre aquilo que está acontecendo, né? E eu conhecer um pouquinho mais de vocês. É isso, até o próximo vídeo, Deus abençoe, tchau, tchau!